Hoje, então, nós iremos falar mais um pouco sobre cultura, que é o assunto do capítulo 6, 7, que nós estávamos estudando na semana passada, tá? Vou compartilhar com vocês os slides. Eles não estão, não está finalizado, na verdade, esse slide ainda. Falta bastante coisa, assim, os pensamentos mesmo. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto, sobre cultura, tá? Que é o capítulo 7. Gente, a cultura, ela é uma coisa que não tem uma única definição. É importante você saber isso? É, porque numa atividade avaliativa, numa prova, alguma coisa assim, eu nunca vou perguntar, qual é o contexto geral de cultura? Porque para cada pensador é de um tipo, se a pessoa é sociólogo é um tipo, se a pessoa é filósofo é outro, se é historiador é outro. Então, assim, existem vários tipos de ideias que trazem o conceito de filosofia. A do dicionário é essa aqui que eu trouxe para vocês. Então, o conjunto de hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Por exemplo, temos a cultura inca, a cultura inglesa, a cultura brasileira e assim vai. Normas de comportamento, saberes e hábitos e crenças que diferenciam um grupo do outro. Provém de culturas distintas. Então, são aquelas características. Fizemos o 7, beleza. Então, a gente está começando os. Fizemos o 6, né? Estamos começando o 7. Tá bom. O Wesley falou, mas o capítulo 7 e 8 fala de cultura. Mas são áreas diferentes da cultura. O 7, ele vai explicar muito mais essas definições de cultura que as diversas áreas trazem, entendeu? Já que não existe um único conceito para a palavra cultura. Ele vai trazer vários deles. Então, nós temos essas práticas. Por exemplo, o tereré não faz parte da nossa cultura, mas o tereré não é a nossa cultura, ele é um símbolo cultural, tá? Então, ele é um objeto e uma forma de fazer e se desenvolver com o objetivo de preservar a nossa cultura. Então, símbolos culturais, eles podem ser diversos tipos. Por exemplo, pode ser. Ai, deixa eu marcar o tempo aqui, gente. Desculpa. Tinha que ter feito isso no início, esqueci. Ele pode. Gente. Deixa eu pausar um minutinho aqui. Gravação. Que eu fechei o negócio que eu precisava aberto. A professora de vocês tá doida. Cada vez mais. Eu já era meio doida antes. Tô ficando pior. Desculpa, Antônio, não ter te respondido ontem. Eu precisava de um dia de folga. Era domingo? Depois que a gente não tem dia de folga desde o dia da quarentena, precisava de um dia para mim. Tá? Ok, vamos lá de novo. Ixi, ainda tem essa música. Voltando a gravar. Obrigada por ter avisado. Vou voltar um pouquinho então, porque eu achei que estava. Achei que eu tinha apertado ali para gravar. Então, como a gente estava falando, né? Nosso país com esse tamanho inteiro, então tanto o norte quanto o sul do nosso país são regiões diferentes, com culturas e aspectos culturais simbólicos muito diferentes, né? A forma de comida, a forma com que as pessoas falam. Por exemplo, no sul, a maioria da população, principalmente mais para baixo, né? Mais para o sul, fala alemão, porque são descendentes de alemão. Agora, você tem muito isso lá no norte, no nordeste? Não. É muito mais difícil. Você fica arriscando a tela. Cultura de massa, o que é então, né? A gente falou da cultura no geral, o que é a cultura de massa? É um conjunto de crenças, comportamentos, ideologias ou outras manifestações culturais que representado em textos, imagens ou outros símbolos, signos e é amplamente divulgado, né? Então é de um grupo. Pensa que quando a gente fala em massa, é sempre de um grupo, tá? E ele pode ser, por exemplo, digamos que numa charge, ele questionou alguma situação da nossa cultura. É fácil de visualizar, entendeu? Porque
Como pra gente faz parte, quando a gente lê determinado aspecto, vai ser muito mais fácil de entender. Agora, então, tô tentando pensar num exemplo. Vamos dizer que você viu uma charge falando sobre corrupção no Brasil. É uma coisa que está intrínseca na nossa sociedade, é muito fácil, todo mundo conhece. Desde o mais novo até o mais velho, todo mundo fala disso. Mas aí você chega para um chinês que, digamos que lê português, mas não conhece muito a nossa cultura, ele vai ler, vai fazer sentido para ele? Não, mas vai fazer sentido para a gente, para a nossa cultura, tá? Agora eu quero que você pense em questões culturais. Você aqui, como um bom brasileiro que só fala português, digamos que a partir de agora, eu vou te transferir, vou aparatar você, com outra palavra para aparatar, vai acontecer uma transferência. Gente, como que é o nome? Como é que é a palavra? Quando você tá aqui agora e você aparece em outro lugar. Quer lembrar aí, coloca no chat, esqueci o nome. Teletransporte. Pode ser, obrigada. O teletransporte. É que eu usei um termo do Harry Potter. Aí, digamos que agora aconteceu um teletransporte, agora você tá lá na China, no meio daquela população toda, todo mundo andando de um lado pro outro. Você não fala a língua, você não tá acostumado com a comida, você não usa o mesmo tipo de roupa. Você lê aquelas placas, você não entende nada. Eu quero que agora você feche os olhos e se imagina quem é você agora, e você aparece lá na China do nada. Para e pensa, como que você ia se sentir nessa situação? Ia ser fácil? De repente, está numa cultura completamente diferente, com outros aspectos culturais, com outras vontades, com outros anseios. Eu deixei a Mariana lá na China. Você ainda está na China, Mariana? Você já acostumou? Depois da outra aula? Por que eu pego países orientais, principalmente a China? Porque é muita diferença cultural. Não só da língua, mas a culinária, as crenças. Nós, por exemplo, o mundo ocidental, ele é quase todo cristão. Mesmo que nós tenhamos outros grupos religiosos, a grande maioria é cristã. Agora, quando você pega, por exemplo, um país do mundo oriental, existem outras religiões completamente diferentes. Então você pensa, é cultura, é religião, é forma de falar, é escrita, tudo é diferente. Pensa que agora você aí na sua casa, de uma hora para outra, se teletransportou lá no meio da China, ou então você está na casa de um chinês do nada, que você não fala a língua, você não sabe quem é. Seria fácil essa transferência cultural? É de modo natural? Não, é um modo brusco, né? Porque você não está acostumado. Acho que a principal forma de você ver o quanto existem as culturas diferentes é a alimentação. As alimentações entre um país e outro são completamente diferentes. Acho que não vai dar tempo de terminar o capítulo hoje, mas estamos adiantados mesmo em filosofia, né? Estamos no 7 já. E aí você imagina, você está lá na casa do chinesinho, do chinês, né? Que não fala a sua língua, como é que você se relaciona com ele por mímica? Como é que você faz isso? Como que você fala que você quer comer ou que você quer ir no banheiro? Sem desrespeitar a sua cultura. Não sei se você já... Esse final de semana eu peguei para assistir dorama e shoujo, né? Que fazia muito tempo que eu não via. Ai, nossa, fiquei tão feliz. Aí, tem uma característica muito forte do oriental, né? Principalmente do chinês, do japonês, é que quando você cumprimenta alguém... Deixa eu tirar essa cadeira, daqui a pouco eu vou usar dela. Você sempre, para demonstrar respeito, você se abaixa, né? Uma coisa que eu estava lendo uma vez é que quanto mais você abaixa, mais respeito você está dando a outra pessoa. Então, por exemplo, se eu encontrar a Madalena, que é a minha diretora, é a nossa diretora, então eu abaixaria bastante para demonstrar respeito. Agora, por exemplo, se eu encontro um de vocês, eu também abaixo. Isso é uma demonstração de respeito, tá? Então, mas se você não sabe, vai ser fácil de uma hora para outra você saber os costumes e as regras? Muitas vezes você vai ser passado como falta de educação.
Ainda mais pro brasileiro, que se cumprimenta já abraçando. Imagina para uma pessoa que não está acostumada com isso, né? Nem conhece, já vai dando um beijo no rosto e a pessoa vai ficar meio assim. Que absurdo, escândalo. Eu trouxe aqui alguns aspectos culturais simbólicos, tá, gente? 3 minutos. Aqui alguns religiosos, aqui em cima. Por exemplo, o símbolo do judaísmo. Essas nações que são judaicas, né? Nós temos a estrela de Davi. O símbolo do islamismo, a lua e a estrela. Tanto que algumas armas islâmicas quase sempre são essas foices, né? Com esse símbolo, quase que de uma lua mesmo. E a nossa espada é desse jeito para representar a cruz. Né? Lá na Idade Média, quando teve as cruzadas, essas espadas elas eram utilizadas com esses símbolos. O símbolo do hinduísmo. Aí você chega lá na China, por exemplo, vê esse símbolo para todo lugar e você vai ficar assim, que diacho é isso? E as pessoas que vai entrando no templo e ficam batendo naquele sininho, né? Tem sempre um sino na frente do templo e as pessoas vão passando a mão para representar boa sorte. Mas se você não conhece a cultura do outro, é muito difícil de entender o que está se passando. Nós temos aqui alguns políticos também. A representação do comunismo, né? A foice e o machado, que é do camponês, é da pessoa que luta, né? Do trabalhador, do proletário. O nazismo, esse símbolo aqui que é a suástica. O símbolo anarquista, que é esse azinho, né? De sem a força do Estado. O brasão do Império Romano. Então, nós temos diversos símbolos que representam culturas, identidades, tá bom? Por exemplo, para a história, né? O nosso símbolo é o símbolo da ampulheta. Deixa eu até pegar a minha. Antônio, faz aí sua pergunta. Pode falar, só abrir seu áudio. Não, eu levantei a mão sem querer, calma aí. Tá bom. Minha ampulheta. Outra poeira. Então, por exemplo, no símbolo da história, a ampulheta é a nosso símbolo, né? Do historiador. Então, cada grupo, ele vai... Olha, tem mais gente aqui com ampulheta? Cada grupo, ele vai representar, ou ser representado também por questões simbólicas, tá? No Brasil, como a gente tem falado bastante, o Brasil, ele é sempre visto como o país do futebol, do carnaval. Tem a Havaianas aqui, né, que é uma empresa brasileira. Eu, pessoalmente, não gosto muito desses símbolos porque eu acho muito estereotipado. Principalmente porque o nosso país é gigante e é muito difícil a gente falar que todo mundo dança, todo mundo joga. Eu, pessoalmente, só corro de bola. Eu morro de medo de jogar bola. Então, assim, não sei se dá para definir todo mundo, mas são ideias e fatores culturais, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode pôr aí no chat. A Argentina com o tango, o vinho, então são várias a forma das casas, tá? Então eu trouxe alguns símbolos que representam nações, culturas, povos, religiões. Vamos finalizar por aqui, não tô acabando a aula não, tá, gente? As culturas são múltiplas em virtude da infinita capacidade humana de simbolizar, criar, recriar. Como é que eu pauso? Ok. Só vou terminar esse slide, aí a gente vai passar para um outro momento. Então, a capacidade humana, a gente fica estático? Não, a gente está em constante mudança. Quase sempre, o tempo todo, a gente está mudando. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Essas constantes mudanças que caracterizam, né, o nosso... como seres humanos. Então, a própria cultura, ela é algo estático? Ela não muda? Ela é imutável? Não. Até a própria cultura muda o tempo todo, tá? Então, você tem que refletir que, apesar de nós termos fatores culturais, de épocas em épocas, eles também mudam. E tá tudo bem, porque nós recriamos símbolos. O que caracteriza cada cultura é a forma de pensar, de agir e entender o mundo, assim como as diferentes expressões artísticas, modos de fazer e as práticas cotidianas desempenhadas pelos grupos sociais. Digamos, então, a Alemanha nazista. O símbolo da suástica representava a maioria da população.
a forma como eles viviam representava a maioria da população. Em compensação, depois que mudou isso, eles praticamente renegaram essa história deles e reformularam símbolos, reformularam modos de pensar. E tudo bem, às vezes a gente repensar alguns modos, tá? Até por a costura, não tem problema isso. É como você virar e falar, os indígenas, quando o português chegou, eles andavam pelados, só com os colares. E por causa disso, hoje em dia, se você vê um indígena de carro, ou andando de avião, ou usando um celular, você vai ficar assim, ai, não pode. Índio tem que usar, não pode tomar refrigerante, não pode comer nossa comida, não pode porque ele é índio e ele tem que estar ainda lá em 1500. Gente, somos seres humanos, a cultura muda, tá? Então, ao longo do tempo, quanto mais eles foram entrando em contatos diferentes, eles também mudaram, como a gente. E tá tudo bem. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Cultura em massa é basicamente a cultura representada em textos e imagens. Esses símbolos retratam cultura em massa? Representam também, sim. De determinado grupo, os símbolos, né, do judaísmo, do tudo mais, sim, representam cultura de massa. Ok. Agora, eu vou pausar aqui a gravação. Ah, tá. Gente, rapidinho, escrevam aí quem participou da aula, por favor, no chat. Daniel, Fernandes, Cauane, Maria Eduarda, Suelen, Antônio, Clara, Ana Júlia, Wesley, Fabiano. Mais alguém? João Vitor. Professora, só uma dúvida. Oi. Qual a definição geral de cultura em massa? É isso mesmo? Textos, imagens, é a cultura representada nesse tipo? É uma cultura de ou por texto ou por imagem que representa um grupo ou povo, tá? Então, assim, apesar de todos eles. Ai, apareceu o OK Google aqui. Apesar de toda a cultura representar um grupo ou povo, são áreas diferentes da cultura e todas elas estão dentro da cultura, tá? Dentro da cultura, por exemplo, nós temos o patrimônio, que aí é imaterial e material. Nós temos a cultura de massa, que são alguns símbolos, que também podem ser patrimônio. Tá. A espada do cristianismo, por exemplo, a espada do cristianismo, por exemplo, é uma forma de cultura em massa? Sim, durante a Idade Média foi um símbolo, né? Como a espada Sim. em forma de lua do islamismo. Sim. Hoje em dia, praticamente todos usam o mesmo modelo, né? Mas na época tinha esse valor simbólico, entendeu? Wesley, você perguntou qual foi o símbolo que os alemães fizeram. Mas a suástica, na verdade, não foram os alemães, já existia, né? Esse símbolo, eles só reclassificaram, ressignificaram, tá? Então eles pegaram uma representação que já existia e eles usaram para combater principalmente os judeus, eles eram antissemitas, né? Ok.